do capítulo 3, metade do capítulo 3 até o capítulo de número 16, eu creio que vai ter um refrigério aí. Mas eu creio que Deus tem falado poderosamente em nossos corações. Amém, irmãos? Deus tem nos edificado por meio da sua santa palavra. E eu reconheço que nós precisamos muito ouvir isso daqui. Muito. Para que possamos compreender ainda mais o tamanho da graça, da bondade e da misericórdia de Deus que é derramado sobre as nossas vidas todos os dias. Romanos capítulo 1, somente o versículo 32. Romanos capítulo 1, somente o versículo de número 32. Já está na tela. Amém, queridos? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos dar uma caminhada por ela hoje também. Diz assim a palavra do Senhor: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua graça, bondade e misericórdia, Senhor. Deus, o Senhor me conhece, sabe muito bem o que se passa no meu coração, na minha mente, na minha vida todos os dias. E o Senhor sabe o quão necessário é a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão e a tua bondade sobre a minha vida. Não é pelo fato, Pai, de eu estar aqui em cima desse púlpito, Pai, com o microfone, que eu sou melhor, Pai, do que alguém que está sentado, Deus, na nave da igreja. Porque foi necessário, Pai querido, o mesmo sangue do teu filho que correu na cruz pela tua igreja, correu pela minha vida e pela liderança da igreja, Senhor. E em nada somos melhores uns que os outros, pelo contrário, Senhor. Pesa sobre os nossos ombros ainda mais a responsabilidade, Pai, de ter o conhecimento que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Deus, eu quero confessar ao Senhor os meus pecados dessa noite, que são muitos, e pedir ao Senhor a tua misericórdia, a tua graça e o teu perdão, Senhor. Usa de bondade para com a tua igreja nessa noite, usa de bondade para com a minha vida nessa noite, Deus. E apaga as nossas transgressões por amor do teu nome, Deus. Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, Senhor Deus. Continua, Pai, nos dando a alegria da salvação todos os dias, para que possamos, Pai querido, caminhar, Deus, com alegria rumo aos céus todos os dias, Pai. Obrigado pela tua igreja reunida hoje no culto de ceia, Pai, onde nós vamos relembrar do sacrifício e da morte do teu Filho Jesus Cristo ali naquela cruz, e queremos compreender, Deus, como que foi necessário, Deus, o teu Filho morrer naquela cruz. Hoje podemos ver com muito mais clareza, Deus, a necessidade de um sacrifício, Pai querido, supremo e soberano, para que os nossos pecados, nossas manchas fossem tiradas diante dos seus olhos, para que o Senhor pudesse nos receber como filhos na tua presença, Deus. Pai, em nome de Jesus, afasta do nosso coração toda a malignidade do pecado, Senhor. Deus, se há em nós algum prazer pelo pecado, o Senhor possa retirar, Pai, em nome de Jesus. Se há, Deus, na nossa mente alguma recompensa física, Pai querido, mental e psicológica, quando nós praticamos o pecado, Pai, nós pedimos ao Senhor que substitua isso pelo peso, Pai querido, a Deus, da culpa, Deus, pelo pecado, Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixe, Pai, nos gloriarmos em nossos pecados. Pelo contrário, Pai, se tem algum motivo de glória, algum motivo de alegria, Pai, foi o sacrifício do teu Filho Jesus Cristo naquela cruz que nos trouxe a oportunidade de poder sermos reconciliados com o Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, traga luz para os olhos do nosso entendimento, traga sabedoria para o nosso coração, para que possamos entender e compreender a tua palavra nessa noite, Deus, com amplitude, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai, nos direcione, toma o meu corpo, a minha voz, Deus, toma, Pai, da minha vida nessa noite, para o louvor da tua glória, Deus.
Pai, nos faça ver nessa noite, Pai querido, o quanto nós precisamos da Tua graça, o quanto nós precisamos da Tua bondade, o quanto nós precisamos do Teu perdão todos os dias, Pai. Se tem uma coisa que nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias, Pai, é perdão, Senhor Deus, porque nós pecamos todos os dias contra o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão, Deus. Nos abençoe, Pai, em Cristo Jesus. Espírito Santo, enche a nossa vida, enche o nosso coração, Pai querido, a ponto de podermos perceber todos os dias, Pai, o quão pecador nós somos e o quanto nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. Não nos deixe, Pai, em nenhum momento, Senhor Deus, concordar ou entrar, Pai, num estado de conforto, Pai querido, quando nós estamos pecando, Senhor, mas que haja temor e tremor em nossos corações, que haja, Pai querido, verdadeiro arrependimento, Senhor Deus, quando isso acontecer conosco, meu Deus. Não nos entregue, Senhor, a nossa própria vontade, Senhor. Não nos entregue aos próprios desejos do nosso coração, porque assim nós vamos afastar do Senhor, Pai, porque assim nós vamos afundar no pecado, vamos fazer tudo aquilo que entristece o Espírito Santo do Senhor, Pai. Afasta de nós, Pai querido, todo desejo humano e pecaminoso que ofende a santidade do Senhor nessa noite. Nos faça nos dobrarmos e nos rendermos diante do Senhor mais uma vez, Pai querido, reconhecendo que somente a Tua graça, somente a Tua misericórdia, Pai, é que nos faz estar vivos, é que nos faz ver o Senhor como Deus, a Tua palavra como verdade, Jesus como Salvador, o Espírito Santo como Consolador, e nos fazer nosso estado de miséria diante do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, abre, Deus, os olhos do nosso entendimento nessa noite. Pai, nos orienta, Senhor, nos dê discernimento pela Tua palavra, Deus. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Deus, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E nos dê vitória, Pai, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos dar mais uma apertada aqui. Nós precisamos dar mais uma ajustada no parafuso, sabe? Você fala, pastor, as minhas costas saíram sangrando aqui do último culto. A minha também. A minha também. Porque a mesma palavra que corta o seu coração, ela corta o meu coração também. Porque todos nós pecamos e necessitamos da glória e da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Nós estamos dando prosseguimento à exposição da carta aos Romanos. E a partir do versículo 18, nós estávamos falando que Deus ele se manifestou no coração do ser humano e na natureza, se revelando como Deus único, poderoso, verdadeiro sobre toda a terra, sobre todo o universo. Mas que o homem rejeitou no seu coração essa revelação, afundando a verdade de Deus no porão das suas consciências, para que então eles pudessem viver conforme o desejo do seu próprio coração. Eles rejeitando e aniquilando a verdade de Deus no seu coração, eles passaram a constituir deuses para si, conforme a concupiscência do seu coração. O ser humano agora passou a adorar o próprio ser humano, passou a adorar aves, répteis, e passou a adorar quadrúpedes, animais, passou a adorar deuses que não é o nosso Deus verdadeiro, porque ele, se achando sábio, se tornou louco e começou a criar deuses para si, pelo que Deus os entregou às próprias concupiscências do seu coração para cometer toda sorte de torpeza e de impureza como forma de punição. Deus entregou o homem ao seu próprio arbítrio, à sua própria vontade, não porque Deus fez de forma bondosa, passiva e misericordiosa, não. Deus já fez isso como uma forma de punição aqui e agora, pelo fato do ser humano ter rejeitado o conhecimento de Deus no seu coração. E nós vimos que o ser humano, quando ele é entregue aos próprios desejos do seu coração, é como, eu fiz a comparação que é como que um caminhão descendo ladeira abaixo, sem freio, com o pé no acelerador. É o ser humano buscando as formas mais profundas de pecaminosidade, de sujeira espiritual, e nós vimos que ele se afunda na impureza sexual, do lesbianismo, do homossexualismo. Não somente isso, e no domingo passado nós trouxemos aqui uma lista de 21 pecados que o ser humano ele faz com alegria, com avidez, com vontade, mesmo sabendo que tudo isso é errado. Mesmo sabendo que tudo isso ofende a santidade, ofende a justiça de Deus.
E o ser humano continua acelerando, chegando às partes mais baixas, a ponto de perder toda a afeição pelo ser humano, como nós vimos aqui, de pais que matam os seus próprios filhos, pais que torturam seus próprios filhos. Nós vimos aqui também sobre o homicídio. Hoje é muito comum você abrir o jornal e ver no destaque da manchete principal cenas de homicídio, cenas de roubo, cenas de violência. Isso devido ao quê? Devido ao fato do ser humano ter rejeitado o conhecimento de Deus no seu coração. Então Deus os entrega como uma sentença de condenação aos próprios desejos do seu coração. É isso. Esse é o resumo de tudo aquilo que nós falamos do versículo 18 até o versículo de número 31. Só que, hoje, vamos ver o fundo do poço. O que seria o fundo do poço, pastor? É o fato do ser humano não simplesmente praticar isso. Não somente ele fica satisfeito em praticar todas essas abominações, essas coisas terríveis contra Deus, mas agora ele passa a incentivar, a aprovar, a aplaudir, a concordar que o seu próximo, que os outros seres humanos também pratiquem essas coisas. A situação fica pior, né? A cada momento nós avançamos na carta aos Romanos, nós vemos que o ser humano ele consegue ser mais pior do que ele é. Quando ele rejeita o conhecimento, quando ele rejeita a verdade de Deus no seu coração. Aqueles que cometem esses pecados agora, eles passam a aprovar aqueles também que praticam. Há um ditado que a miséria, ela adora uma companhia, não é verdade? Não somente praticar é o suficiente, mas agora ele fica alegre e feliz porque outras pessoas também praticam. Já viu aquela situação assim, olha, você foi demitido de um emprego, certo? Você foi demitido, ficou triste, mas aí o outro também é demitido. Graças a Deus, não foi só eu. Ele fica satisfeito com a derrota dos outros. Mas aqui é uma coisa terrível, que é o fato de que a pessoa está praticando aquela coisa na sua consciência. Ela sabe que é errado, ela sabe que a ira de Deus está pairando sobre a vida dele. Agora ele incentiva, ele aprova aqueles que também fazem as mesmas coisas que ele faz. Agora ele fala assim, olha, eu não estou mais sozinho nesse barco. E costuma até dizer assim, olha, eu posso até ir para o inferno, mas eu não vou sozinho. Tem um monte de gente que vai comigo. E esse é o fundo do poço. A pessoa se agradar de companhias que estão ao lado dela, que estão juntos cometendo atos que vão levá-los à condenação, e ele fica satisfeito, feliz com isso, ele aprova isso, ele aplaude essa atitude, essa decisão das pessoas. É o fundo do poço. É o fundo do poço. Agora o ser humano ele procura estabelecer uma nova ética. Ele procura estabelecer novos padrões de vida. Ele quer dizer que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser e quer que isso não tenha punição. Ele sabe que tem. No fundo do seu coração, todo ser humano sabe que ele é culpado e indesculpável diante de Deus. Mas ele sufoca essa verdade no coração, ele afunda essa verdade para dentro do porão do seu coração e ele procura criar uma nova cultura, tentando diminuir a culpa das pessoas a fim de ganhar aliados para essa revolta dele contra o céu e contra Deus. O ser humano está em rebelião contra Deus. E ele está procurando aliados. E nós lendo aquela lista de 21 pecados, a pior acusação, ela não foi encontrada naquela lista de crimes hediondos contra Deus. A maior acusação agora, ela é encontrada na conclusão do capítulo, no último versículo do capítulo. Qual que é, pastor, a maior acusação que o ser humano pode receber da parte de Deus? Não é que ele pratica homicídio, adultério, prostituição, tráfico de drogas, maldade, malignidade, não é isso. É que ele, fazendo tudo isso, ele sabe que as pessoas que praticam tais coisas são dignos de morte. Já pensou numa coisa? Já pensou num ser humano que ele pega um veículo e o radar está falando assim, olha, a placa fala assim, olha, velocidade máxima, 50 por hora. E ele sabe que ali na frente tem um cruzamento perigosíssimo. E ele está com um Camaro, 400 cavalos, amém? Um Camaro, 400 cavalos de potência.
E ele tem na frente dele 600 metros de rua. E no final desses 600 metros tem um cruzamento e continua a rua. O que ele faz? Ele mete o pé no acelerador, taca uma segunda, terceira e acelera e atinge a velocidade máxima que o veículo pode atingir, com a consciência assim, olha, se acontecer alguma coisa lá na frente, passar um outro carro, eu tô nem aí. Você pode morrer, não estou nem aí, eu quero é passar a 200 por hora naquele cruzamento que tem um sinal e que tem uma sinalização na pista que indica que a velocidade máxima é 50 por hora. É exatamente esse o quadro que eu estou colocando para vocês do ser humano que rejeita o conhecimento de Deus. Ele sabe que são dignos de morte os que tais coisas praticam, mas ele não somente faz, e ele aprova também aqueles que fazem. A pior acusação contra nós, seres humanos, está aqui. O fato de que Deus nos deu uma consciência. O fato de que Deus colocou na nossa mente o discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Não tem inocente diante de Deus. Então, o que nós podemos ver aqui é uma espécie de sociopatia. O que é sociopatia? É aquela pessoa que ela comete um crime e na sua consciência ela está tudo certo. Sociopata. Nós estamos falando de uma sociopatia espiritual. Espiritual. A pessoa comete um ato, sabe, e na consciência dela, olha, se der errado, não estou nem aí. Ele sabe que alguma coisa pode acontecer com ele, que ele pode sofrer algum tipo de punição. Sabe de uma coisa? Eu vou continuar fazendo, não estou nem aí não. Sociopatia espiritual. Tem muita gente vivendo dessa forma. Sociopatia, ele peca, sabe que é errado, sabe que lá na frente alguma coisa vai dar errado no coração dele. Ele diz, olha, alguma coisa não vai ficar de graça. Mas estou nem aí não, vou continuar fazendo. Não se arrepende, não chora, não há mais temor e tremor de Deus no coração dessa pessoa, e ela continua acelerando ladeira abaixo. Olha aí o versículo 32, a parte A do versículo. Embora conheçam a sentença de Deus. A primeira parte. Uma coisa é fato, irmão. O ser humano, ele sabe de muitas coisas, porque Deus já revelou isso no coração dele. Isso é notório. Nós já estamos pregando, a partir do versículo 18 até agora, só de coisas que Deus revelou em nossos corações. Então, uma coisa que Deus deu para o ser humano é a consciência. Então, não há nenhum inocente diante de Deus. O que as pessoas fazem é sufocar a verdade de Deus no seu coração. As pessoas preferem uma história contada por ele mesmo. E eu preguei aqui sobre o evangelho presumido e a pós-verdade. Os irmãos lembram da terça-feira? Que foi sobre a pós-verdade. Que é o fato da pessoa contar uma verdade com uma versão diferenciada, mentirosa, mas que a gente acaba gostando dela porque ela é mais bonitinha. E essas pessoas, elas preferem uma história contada por elas mesmas, mas isso não está, essa história que ela conta sobre ela, não está de acordo com a palavra de Deus, e o ser humano sabe disso. Ele sabe que está errado, ele sabe que está caminhando na direção contrária à palavra de Deus, ele tem conhecimento, ciência disso. E o fato do ser humano conhecer, saber, ter ciência que Deus rejeita esse comportamento pecaminoso, o torna indesculpável diante de Deus. E eu fico pensando, sabe? A consciência é algo maravilhoso que Deus nos deu, para que nós possamos honrá-lo de maneira plena. Para nós possamos ver o erro e fugir do erro, ver o pecado e fugir do pecado, e não ir na direção dele e abraçar ele. Embora conheçam a sentença de Deus, tem conhecimento. Quem está dizendo é o próprio Deus. Naquele dia não vai ter, no dia do juízo de Deus, não vai ser, mas eu não sabia. Mas ninguém me falou. No fundo, você sabe que tem alguma coisa errada. E ao invés do ser humano mudar e ir na direção de Deus, ele muda e vai na contramão de Deus. Ele sabe que é digno de morte. Ele sabe que a sentença para isso é a condenação. Tem conhecimento. Todos nós que estamos em nós temos pleno conhecimento disso. Principalmente nós que temos a palavra de Deus e que estamos recebendo esse rio de conhecimento da parte de Deus para os nossos corações, somos ainda mais indesculpáveis diante de Deus. Pastor, como que o ser humano
ele sabe dessa sentença. O que o senhor pode nos apresentar como argumento que prove que o ser humano conhece e sabe dessa sentença da parte de Deus? Os irmãos vão observar que em todas as religiões o ser humano busca agradar uma divindade. Ele busca sacrifícios para essa divindade, ou ele presta obediência a essa divindade que ele criou na sua mente, ou que foi fornecida pelo próprio Satanás. Ele busca apaziguar a ira por meio da obediência, porque ele sabe que a desobediência, a não oferenda de algum sacrifício, vai resultar em uma sentença condenatória contra ele. Pastor, tem algum argumento bíblico que o senhor pode usar para iluminar a nossa mente ainda mais? Claro que temos. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 28. Eu vou ler na versão NVI. Os irmãos acompanhem na tela aí. Olha aqui, Atos capítulo 28. O que está relatado aqui? Vamos ler. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo ele estava no navio, esse navio naufragou numa ilha chamada Ilha de Malta, e eles chegaram até essa ilha, onde os bárbaros, algumas versões vão dizer que os bárbaros viviam ali, pessoas ignorantes em relação à palavra de Deus, como se fossem índios, por exemplo. Imagina que um navio de Portugal veio para a América conquistar a América, esse navio afundou, quebrou, né? E de repente as pessoas conseguem chegar aqui à margem do Brasil e são recebidos pelos índios. Amém? Até aí? Foi a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Aí, Paulo fala que eles foram bondosos para com eles, receberam eles muito bem ali. E de repente o apóstolo Paulo vai fazer uma fogueira. Eles estavam para se aquecer, estavam com frio, para fazer uma fogueira. Paulo pega um monte de lenha, e quando ele vem colocar essas lenhas no fogo, para aumentar mais o fogo, tinha uma cobra, uma víbora no meio dessas lenhas. A víbora, para quem não conhece, é uma cobra pequenininha que tem um veneno mortal. Picou, não dá tempo de chegar ao hospital, a pessoa acaba por morrer. Essa víbora vai e pica a mão de Paulo. Paulo pega essa víbora, balança ela em cima do fogo e continua vindo. Eles ficaram olhando espantado para ele e pensaram: vai morrer. Vai morrer. E eles falam assim: olha, Paulo não morreu. Eles falam assim: olha, que situação, esse homem só pode ser homicida. Porque, olha, ele está devendo alguma coisa. O navio já naufragou com ele, ele não morreu. Ele consegue chegar até a ilha, uma cobra morde ele. A justiça de um Deus está atrás dele. Agora a pergunta é: quem disse para esses bárbaros que o crime de homicídio ele tem uma punição diante de Deus? Sendo que esses bárbaros não conheciam a palavra de Deus. Sendo que eles viviam como índios, indígenas no meio da mata, no meio daquela ilha. Quem falou para eles que o pecado tem uma punição da parte de Deus? O próprio Deus. Não tem um índiozinho inocente lá no meio do mato. Não tem um nordestino lá no meio do sertão que é inocente porque não conhece a sentença de Deus. Até os bárbaros, eles sabem que existe um Deus, existe um ser superior, e que esse ser superior está irado contra o pecado, e que um dia as pessoas terão que comparecer diante desse Deus para prestar conta daquilo que eles fizeram. Eles podem não dar o nome de Deus, de Jesus, de Espírito Santo, mas na consciência e no coração deles, eles sabem que existe uma divindade, e que essa divindade está irada contra o pecado. Se eles sabem, muito mais nós. Conhecimento da parte de Deus. Nós observamos que nenhum missionário foi enviado àquela ilha. Não tem relato de missionários enviados àquela ilha. Que eles viviam isolados naquela ilha. Mas que eles sabiam
que existe uma sentença dada por Deus para todos os rebeldes que não se arrependem diante de Deus. Embora conheçam a sentença de Deus, mas eles permanecem rebeldes. E sabe de uma coisa interessante? É contra exatamente isso que a humanidade se rebela. Exatamente contra saber que existe uma justiça e que um dia terá que prestar conta a um ser superior. Ele vai ter que comparecer diante de Deus. O ser humano sabe disso, o ser humano não fica tão entristecido com criancinhas morrendo, com gente passando fome, com desemprego, com político corrupto. Ele não fica tão revoltado, tão rebelde, tão entristecido quanto isso, o quanto ele fica entristecido e se rebela em saber que em algum momento ele vai ter que prestar contas diante de Deus. A rebeldia do ser humano é exatamente contra Deus. Ele sabe, mas ele quer rejeitar isso no seu coração. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Diz assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei, presta atenção nisso aqui, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Eles sabem. Por que eles sabem, pastor? Porque Deus escreveu isso no coração deles. A criança, ela vai crescendo e naturalmente ela vai observando que é errado falar mentira. E ela acaba falando mentira, mesmo sabendo que é errado. Ela sabe que é errado bater no coleguinha, tanto que ela bate e tenta esconder. Ela sabe que é errado mentir, ela mente tentando esconder, para que a verdade não seja descoberta. Por que, pastor, que a criança sabe disso? Por que todo ser humano sabe disso? Porque Deus escreveu isso no coração de todos os seres humanos. E o que o ser humano quer fazer com isso? Querem sufocar. Afogar essa verdade no porão da consciência. Mas no fundo das suas consciências, eles sabem que Deus está irado contra toda a perversão e impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que mais, pastor? Vamos continuar o versículo. Eles sabem de quê? Sabendo que a sentença de Deus é de que os que praticam tais coisas merecem a morte. Os que praticam tais coisas perecerão por meio da morte. E nós temos pelo menos 3 tipos de morte para avaliar aqui. E esses três tipos de morte, elas não serão aplicadas, elas serão aplicadas sobre aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus. Vamos entender o primeiro tipo de morte aqui. A morte, ela foi uma sentença de Deus dada ao ser humano que o desobedecesse. Lá no Jardim do Éden, Deus colocou lá Adão e Eva e disse: olha, esse jardim é seu, eu quero que vocês possam arar a terra e brincar com os bichinhos, dar nome aos bichos, faz tudo que vocês podem fazer aí. Come de tudo que tem aí, exceto de uma fruta que está no meio do jardim, chamada fruto do conhecimento do bem e do mal. E agora, o ser humano, ele vai lá, ele come, porque Deus falou assim, olha, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. No dia que vocês se alimentarem desse fruto, a sentença minha contra o pecado de desobediência será a morte. E agora Eva, enganada por Satanás, pode ou não pode comer? Não é que não pode comer nenhum, não é que não pode comer nenhum, pode comer só um que não pode. Não é que não pode. Não, porque no dia que eu comer eu vou morrer. Não vai morrer não é isso não. É porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. É. Ela pega o fruto e vrum, come. Enganada, Adão comeu sabendo. Ela foi persuadida por Satanás para comer, e Adão comeu sabendo que era errado. Amém? Então, a partir daquele momento, Deus dá uma sentença. Só olha, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, essa primeira morte que Paulo está dizendo aqui, é a morte espiritual.
Agora o ser humano, ele é considerado um morto espiritualmente diante de Deus. Pastor, me dê um argumento que comprove essa teoria do Senhor. Efésios capítulo 2. E nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos da carne, escravos do mundo, escravos de Satanás, e por natureza éramos filhos da ira de Deus. A sentença de Deus para o desobediente, para a desobediência, para o pecado do ser humano, é a morte espiritual. Aí você dá uma olhadinha para o mundo. Aquelas pessoas que você convive com elas não estão nem aí para Deus, desde que elas estejam muito bem aqui financeiramente, no emprego bom, com relacionamento bom, eles não estão nem aí para Deus, porque eles só vivem para esse mundo. A sentença de Deus é essa, a morte espiritual, para todos aqueles que desobedecem e que são contrários à natureza de Deus. E a Bíblia fala agora lá em Coríntios, fala assim, olha, o homem natural, o homem naturalmente morto espiritual, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Para ele, para esse homem morto espiritualmente, as coisas de Deus é loucura. Paulo falou assim, olha, porque a nossa pregação é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E agora nós olhamos aqui e vemos a primeira sentença de Deus, que é a morte espiritual. Qual que é a segunda sentença, pastor? A morte física. A morte física. Pode ser, temos em mente que Deus criou o homem para ser eterno, mas o ser humano pecou. Deus sabia que ele pecava, pastor? Claro que sabia, Deus sabe de todas as coisas, tanto que Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo. E agora a morte, ela nos assombra. A morte agora, ela assusta o ser humano. O ser humano, quando ele vê que está chegando a morte, aí sim ele grita, meu Deus! Aí ele lembra de Deus quando a morte está chegando. Mesmo que alguns, exteriormente falando, eles saltam para as profundezas, gritando que Deus não existe. Ele sabe no fundo da sua consciência que a partir do momento que ele fecha os olhos aqui, nunca mais ele poderá retornar aqui, mas que sobre ele segue-se o juízo de Deus. A morte física, todos nós vamos morrer, exceto aqueles que serão arrebatados no grande dia do retorno de Jesus Cristo. Tirando isso, os nossos antepassados, o nosso bisavô morreu, os nossos avós vão morrer, para quem tem avô vivo, nossos pais vão morrer, nós vamos morrer, os nossos filhos vão morrer fisicamente falando, porque essa é a sentença de Deus. Mas o que eu vejo aqui, nesse versículo 32, que a morte a qual o apóstolo Paulo está se referindo, não é só a morte espiritual e não é somente a morte física, porque nós temos um outro tipo de morte, que é a condenação eterna. Viver eternamente afastado de Deus. Viver eternamente sofrendo o juízo e a ira de Deus no inferno, num lago de fogo que arde com fogo e enxofre, conforme fala a palavra de Deus. Agora, o que eu acho loucura, e isso causa desespero na mente daqueles que não têm Deus. Ele sabe que espera um juízo de Deus. Ele sabe que aguarda para eles uma sentença condenatória da parte de Deus, que essa sentença é a morte eterna. É a separação eterna de Deus, é o juízo eterno de Deus, é o fogo eterno do inferno. Aleluia. O juízo de Deus. Eles, continuam no versículo, não somente as fazem, eles fazem, mas não somente as praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Mesmo sabendo que Deus vai punir com a morte eterna, com o juízo eterno, aqueles que praticam o pecado, eles continuam a fazer, dando a ideia de que o gosto do pecado, porque o pecado, irmãos, ele dá um certo prazer imediato. Vamos ser sinceros. De tudo, o pecado não é tão ruim assim, porque se o pecado doesse, as pessoas não pecariam. Se
se o pecado doesse fisicamente, as pessoas, muitos deles iriam evitar o pecado. Se quando você pecasse, seu ouvido começasse a sangrar, você não iria querer fazer isso. Se quando você pecasse, uma dor de cabeça insuportável tomasse conta da sua mente, você não iria fazer isso. Então, de certo modo, o pecado ele traz um certo prazer momentâneo, uma recompensa momentânea. E o que as pessoas fazem? Mesmo sabendo que vai passar uma eternidade no inferno, eles continuam a pecar deliberadamente, consciente e deliberadamente. Ele sabe que mentir é pecado, ele continua mentindo. Ele sabe que é pecado adulterar, trair a esposa, trair o marido, roubar, furtar. Ele sabe que isso é pecado, mas ele continua fazendo isso. Ele continua rompendo a barreira, sabendo que há uma condenação. Pastor, por que eles fazem isso? Porque o coração deles está endurecido. Já rejeitaram a verdade de Deus, já afogaram a verdade de Deus no porão da sua consciência. Pastor, me dá um exemplo bíblico disso. O Faraó é o exemplo mais prático que nós temos disso. Deus manda uma praga, ele não libera o povo, Deus manda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E Faraó com o coração endurecido diante de Deus. Deliberadamente. O povo de Israel, quantas vezes nós vemos o Senhor levantando profetas, falando assim, olha, eu vou castigar vocês, porque vocês têm me rejeitado, eu vou mandar, vocês para o exílio, eu vou mandar um exército de um povo inimigo que vai vir para massacrar vocês, mas eles continuaram com o coração endurecido. Mesmo sabendo da sentença de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, eles continuam praticando. Pastor, o que pode ser pior do que a prática do pecado? O que pode ser pior, pastor? Aprovar aqueles que praticam as mesmas coisas. Porque somente você praticando, somente você será condenado. Mas aprovando o outro que está praticando, você e o outro será condenado. E a pessoa vive aprovando isso tranquilamente, como se tudo estivesse certo. Pastor, o que é aprovar? O que é concordar? É dar ânimo. Vamos lá, faça isso mesmo. Já viu um versículo na Bíblia, em Isaías, que já foi até usado como tema de festas para nossas festividades, mas que é uma contradição terrível, uma aberração terrível. Aquele versículo de Isaías fala assim, olha, um ao outro ajudou e ao seu companheiro diz, esforça-te. Eu já vi temas de festa na nossa igreja com esse versículo. Sabe o que ele está falando ali? Vamos pegar e vamos fazer ídolos mesmo. Vamos criar mais ídolos para nós. Aí fala, um ao outro ajudou, seu companheiro de esforço. Vamos lá, vamos fazer mais ídolos para nós. Vamos ofender o Senhor. É exatamente isso aqui que a Bíblia está dizendo. Sabe que são dignos de morte, mas eles querem dar ânimo, incentivar, instigar, colaborar, ajudar, aplaudir, concordar com aqueles que procedem erroneamente. Aprovam, incentivam, aplaudem. Mas o estranho, eu já disse que o estranho disso, né, é o fato da pessoa não sentir um prazer diretamente. O outro é que está sentindo o prazer de praticar o pecado. Não ele que está apenas incentivando. É estranho a pessoa sentir prazer em ver o outro sendo condenado ao inferno. Em ver o outro praticando coisas que desagradam. Irmãos, é o cúmulo do absurdo. E é uma loucura. Sabe, ver a pessoa caminhando para o fundo do poço e as pessoas aplaudirem, incentivar. Pastor, me dê um exemplo disso, de incentivo. Deixa eu ver se eu estou fazendo isso. Vamos lá. Vamos colocar alguém aqui que não somente trai a sua esposa, mas que ele cria situações para que outras pessoas façam a mesma coisa. Vamos procurar aqui mostrar uma pessoa que se embriaga, e não somente se embriaga sozinha, mas ela aplaude, concorda, paga a cerveja para os outros e fica feliz quando vê o outro bebendo também, se embriagando.
Vamos colocar aqui concordância com piadas imorais. Até se recebe no WhatsApp e já compartilha logo com um amigo, com uma amiga, com um parente, sabe? Aí que piada imoral, piada imoral, fotos imorais, pornografia. Pornografia. A pessoa não está lá diretamente no ato sexual, mas ele está concordando, sabe? Está consumindo aquilo e concordando com aquilo. Que fique claro nessa noite que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as próprias, mas concordam com aqueles que praticam. O que mais, pastor? Adolescentes que apoiam o relacionamento de outros adolescentes que não são casados. Fica vigiando a porta aí, que o outro vai ficar ali dentro junto ali. Também não deixa. Se vier alguém, você grita para mim. Deixa, eu vou te apoiar nisso daí. O fundo do poço. O que mais, pastor? Pessoas não casadas que apoiam relacionamento sexual entre solteiros. Alguém que não é casado, mas que conhece alguém que também não é casado, que está no relacionamento sexual, ele aplaude isso, ele aprova isso, ele defende, até ajuda a esconder. Pastor, mas hoje é dia de falar disso, hoje é dia de ceia. Hoje é o dia da ceia do Senhor. Tipo assim, né? Eu estou indo para o inferno, mas não estou indo sozinho. Tem várias pessoas que estão indo comigo, estão no mesmo caminho que eu, e eu apoio isso. Vamos dar um exemplo a nível nacional? Quando países passam a aprovar leis que incentivam, apoiam e até facilitam para que o aborto aconteça. Países que aprovam leis que aprovam o casamento homossexual. Países que aprovam leis que, de alguma forma, liberam o uso e o consumo de drogas. Nós precisamos orar pelo nosso país, irmãos. O nosso país está debaixo da ira de Deus. Misericórdia, Senhor. E o triste é saber que as pessoas fazem isso de forma consciente. Por que consciente? Porque Deus já revelou isso no coração dessa pessoa, já revelou isso na natureza, e não somente isso, o homem sabe que existe uma sentença de Deus para quem age dessa forma, e são indesculpáveis diante de Deus. Mesmo que não tenham conhecimento explícito da palavra de Deus como nós temos, mas sabem que existe uma sentença de morte eterna para quem pratica tais atos. Sabe que a sentença é a morte. Romanos 6 e 23, porque o salário, a recompensa, o pago do pecado é a morte. É a morte eterna. Separação eterna de Deus. E há algo de importante nisso daqui. Algo de proveitoso nisso daqui para nós. Pastor, porque a esperança de alguém que quando chega no fundo do poço é olhar para cima. É olhar para cima. E no fundo do poço tem pessoas que há um rendimento no coração dessa pessoa. Ela reconhece, olha, eu cheguei onde eu estou porque eu desobedeci o Senhor. Eu cheguei onde eu estou porque eu tenho, rejeitado o conhecimento de Deus no meu coração. E esse é o ponto onde nós podemos pregar o Evangelho. Esse é o ponto onde nós podemos pregar o Evangelho com muita tranquilidade. Por quê, pastor? Porque lá no fundo a consciência dele mostra que ele está condenado e que ele precisa de uma porta de escape. A porta da graça está aberta. Parabéns para o Flávio que nos ajudou a criar o folheto de evangelismo da igreja. Pega o folheto de evangelismo, dá uma olhadinha nele. 90% lei e 10% graça. Quer evangelizar?
Senta com a pessoa e fala assim, olha, eu quero aqui compartilhar a palavra de Deus com você. Você se considera uma pessoa boa? Não, mais ou menos, não sou tão ruim assim não. Eu pago os meus impostos, eu trabalho, né? Eu cuido da minha bato da minha esposa, né? E eu acho que me considero uma pessoa boa. Senta, então vamos sentar aqui, vamos ler os 10 mandamentos. Mas começa a ler os 10 mandamentos conforme Jesus ensinou, né? Não adulterarás, não é só o ato. O fato de você pensar já é considerado adultério. Começa a ler os 10 mandamentos com essa pessoa e já vê rapidamente que o semblante dela vai baixar e ela vai se render, porque ela sabe que ela está errada, que ela já cometeu um monte de atos daquele ali e que ela não é tão boa assim, que há uma sentença de Deus contra ela. Aí você entra com a graça. Aí você fala, mas Deus, que é rico em misericórdia, com seu muito grande amor quando nos amou, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Há uma esperança. Há uma esperança. E é por isso, Edson, que eu fico entristecido de ver pastores e igrejas se preocupando em pregar um evangelho fraco, misturado, diluído, falso, enganando as pessoas, dizendo que Deus está preocupado em dar uma casa, um carro, que Deus está preocupado em curar ela fisicamente somente. Eu fico observando às vezes no meio do culto, não que isso seja errado, nós temos que orar por todas as pessoas, mas eu fico olhando aqui no início do culto, vamos orar pelas pessoas, ora para o meu parente que está com câncer, ora para o meu que está internado, ora para o meu que sofreu um acidente, e às vezes essa pessoa, ela não é crente, ela não serve ao Senhor, e o que ela está precisando não é de uma cura física, ela precisa da cura espiritual, ela precisa de perdão pelos pecados. E nós estamos achando que o mais importante para as pessoas é uma porta de emprego aberta, que é uma cura física. Pelo amor de Deus, vamos acordar. A humanidade está sobre a ira de Deus. E nós precisamos falar isso para eles, pregar isso para eles. Cantar como os jovens cantou lindamente. O rei está voltando. As trombetas estão sendo tocadas todos os dias. Precisamos ser atalaias fiéis a Deus, que preguem a verdade. Deus escolheu você, foi para isso. Para viver em santidade, em amor e pregar o evangelho para aqueles que estão perecendo. Sabe, eu não me importo. E acho necessário nós fazermos obras sociais. Acho necessário. Mas não tão necessário quanto pregar o evangelho. Presta atenção, eu vejo que tem crentes aqui na igreja, que eles têm um amor, uma paixão pela obra social. Quando postam um videozinho lá de alguém que levou uma cesta básica, de alguém que fez uma obra de caridade, aquele monte de palminhas, bacana, beleza, ok, tá certo. Não estou dizendo que isso está errado. Mas pensa numa coisa para você ver. O que é mais importante para uma pessoa? Receber uma cesta básica ou ela receber a palavra de Deus que liberta e ressuscita ela dentre os mortos e reconcilia essa pessoa com Deus? Disse Jesus, ide e pregai o evangelho, as boas novas, que existe esperança para o perdido. Aleluia. Que a porta da graça está aberta, que Deus oferece o seu perdão. E eu quero concluir com 5 aplicações. Primeiro, você que está aqui e que tem insistido em afrontar a Deus, que tem insistido em viver uma vida de pecado, e Deus tem falado no seu coração e mostrou que tudo que eu tenho pregado, nós temos pregado aqui até agora, tem a ver com você. E hoje você ouviu mais uma vez, e seu coração até dispara quando você ouve isso. E você sente que Deus está falando com você, cada culto que você vem, você sente a coisa, sabe, apertando para o seu lado, você sabe, seu coração dispara, você sai daqui com o coração até doendo no meio do culto e fala assim, eu vou mudar de vida. Eu digo para você nessa noite, sabe, ainda está em tempo de você se humilhar diante de Deus.
A palavra de Deus diz que enquanto a vida ainda há esperança. Não ache que tudo vai acabar bem, estando você no erro, porque não vai. Enquanto você tem vida, você pode ter esperança. O que mais, pastor? Veja se você está encorajando alguém que pratica o pecado. Se você está defendendo, acobertando essa pessoa. Se você tem incentivado. Talvez você não faça, mas você aplaude, incentiva, aprova. Deus disse que vai destruir, irmãos, não só aquele que pratica, mas aquele que aprova também, aquele que incentiva, aquele que concorda. Deus falou assim, olha, porque eu vou destruir todo aquele que ama e comete a mentira. Talvez você não mente, mas você é apaixonado com a novela. Pastor, isso é uma questão cultural. Não é não. Não é não. A ira de Deus pesa sobre a sua vida. Se você consegue ver aqui tanto de promiscuidade e impureza, sabe, e coisas contrárias à natureza de Deus, e você fica inerte, até aplaude, não perde o horário da novela. Vou te falar uma coisa, a ira de Deus está sobre a sua vida. Você que concorda com piadas, falas imorais, mensagens imorais, e até compartilha, na onde? Na família, na escola, na faculdade, no serviço, com seu vizinho, com seus amigos. Ele até pergunta, você não é crente? Não, eu sou crente, mas não sou crente quadradão não, sabe? Eu sou mais light. A ira de Deus está sobre você. O que mais, pastor? Você que ouviu essa palavra hoje, está aqui. E que o temor de Deus tomou conta do seu coração. E você sente que a justiça divina, ela está, sabe, sobre a sua cabeça. Ela está pairando sobre a sua vida. E que você precisa se reconciliar com esse Deus. Aqui e agora. Hoje é a oportunidade. Hoje é a oportunidade de você se reconciliar com Deus. Aproveita a oportunidade. Fique amarelo de vergonha por um momento, mas não fique vermelho por toda a eternidade no inferno. Se dobre diante de Deus hoje. Confessa ao Senhor. Abandone essas práticas pecaminosas. Receba o perdão de Deus nessa noite sobre a sua vida. Eu insisto em nome de Jesus. Aleluia. O que mais, pastor? Eu quero incentivar você a pregar o Evangelho. Pregue a palavra de Deus, quer seja tempo, quer seja fora de tempo. Leve essa verdade para que mais pessoas sejam libertas, sejam transformadas pelo poder do Evangelho. O único poder, é por isso que eu vejo Paulo dizendo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Eu queria convidar você, incentivar você a pregar o Evangelho onde você estiver. Em nome de Jesus. Diga para essas pessoas, deixe bem claro que elas precisam se arrepender para que elas possam receber o perdão de Deus, para que elas possam entrar nos céus. Pedro pregando, olha, vocês crucificaram Jesus, rejeitaram Deus, aquela multidão ficou aterrorizada, olha, o que preciso eu fazer para entrar no reino dos céus? E Pedro disse, olha, se arrependam, e eu digo a mesma coisa nessa noite, se arrependam! Se arrependam. Diga para as pessoas que elas precisam se arrepender. Elas precisam, só entram no céu os arrependidos, os perdoados. E para finalizar, que Deus nos livre de ser encontrado com nossos corações endurecidos. Que Deus nos livre, irmãos, de pensar que podemos abusar da sua graça, da sua misericórdia e do seu perdão. Que Deus nos livre de cometer pecados e continuar com o coração endurecido, como se nada tivesse acontecendo.
Que Deus possa colocar temor em nossos corações e que possamos abandonar nossos pecados agora, hoje, aqui e agora. Por quê, pastor? Eu queria que você fosse encontrado em pecado aqui, agora. Que seu pecado te encontrasse aqui e agora. E não no dia do juízo de Deus. Pastor, que palavra dura. Palavras duras. Sim. Palavras sinceras. Eu não serei tão duro. Eu nunca, jamais serei tão duro quanto o Senhor será no último dia, quando Ele disser assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Aleluia. 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 Eu confesso que eu preciso da misericórdia e da graça de Deus todos os dias. Que somente o sangue de Jesus, somente a graça de Deus pode me livrar do juízo eterno. Baixe a sua cabeça, Deus, em nome de Jesus.